A manifestação se concentrou em frente ao Congresso. Para chegar até aqui, muitos gastaram até 6 dias na estrada. E talvez o cansaço da viagem tenha ajudado no trabalho de organização da polícia. O fato é que durante todo o dia, os ministérios trabalharam tranquilamente, enquanto os agricultores tentavam mostrar que para eles está difícil trabalhar. Eu vendi um trator, né, para manter a família. E o resto está aí à disposição do banco. Os agricultores que estão hoje em Brasília vêm de estados diferentes. São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Mas tem muita coisa em comum. Quase todos são médios ou grandes produtores e quase todos pararam de pagar o que devem ao governo. As histórias que eles contam também são muito parecidas. Histórias como a do agricultor Roberto Zanoni, de Mato Grosso, que veio dirigindo a própria dívida. Ele já pagou ao banco o equivalente a 2 tratores novos e ainda ficou devendo mais 1,5. Se continuar até o final do contrato, eu acredito que devo pagar 4 tratores por 1. A Assembleia Permanente em frente ao Congresso Nacional espera pelo resultado da audiência no Palácio do Planalto. O presidente em exercício, Marco Maciel, atende a uma comissão de ruralistas e recebe um documento com as reivindicações. Fim da TR como índice de correção das dívidas passadas, suspensão das ações judiciais contra agricultores, revisão de prazos de pagamento. O presidente em exercício, Marco Maciel, não fez nenhum comentário sobre as reivindicações. Disse apenas que vai entregar o documento ao presidente Fernando Henrique Cardoso assim que ele voltar do exterior. Enquanto o presidente não chega, os ruralistas decidiram iniciar as negociações com os técnicos do Ministério da Agricultura. A manifestação cresce e aparecem as divergências. Alguns agricultores querem mudar o documento e fazer mais reivindicações, inclusive a demissão do ministro da Agricultura. E sem saber que um grupo já estava negociando com o secretário de Política Agrícola do governo, outro grupo marca uma entrevista coletiva na Confederação Nacional da Agricultura. Mas o presidente da Associação dos Arrozeiros de São Borja, no Rio Grande do Sul, que falou pelo movimento, considera os desencontros normais e diz que a negociação, a partir de agora, pode evoluir. Nós achamos que houve um avanço, né? Porque nós sentimos que o governo também está preocupado com a questão. Agora há pouco, os agricultores decidiram manter todos os caminhões e máquinas agrícolas na esplanada dos ministérios. Eles vão passar a noite aqui e amanhã de manhã vão decidir se esperam o presidente Fernando Henrique Cardoso voltar do exterior ou se vão embora para casa. O presidente Fernando Henrique Cardoso está em Portugal e chega ao Brasil sábado à noite. Alimentos baratos, refeições muito caras. As contradições da economia brasileira assustam o consumidor em São Paulo. Desde o início do Plano Real, almoçar ou jantar fora de casa ficou 67% mais caro. A dona de casa já se acostumou. A despesa com alimentos está pesando menos desde o início do real. O quilo do feijão, por exemplo, está 30% mais barato do que há um ano. Mas a vantagem do alimento mais em conta não chegou a todas as mesas. Quem come fora sabe que vai gastar mais do que gastaria por uma mesma refeição que fosse feita em casa. Mas o que está chamando a atenção dos economistas é que mesmo com o preço dos alimentos em baixa, nunca as contas dos restaurantes foram tão salgadas como agora. Segundo o Diese, o preço da refeição num restaurante em São Paulo subiu o dobro da inflação e 4 vezes mais do que o custo da comida feita em casa. Você compra uma caixa de morango por R$1,50 e você vai comer num restaurante o morango custa 8, 9, alguma coisa alguém está ganhando muito aí, né? Os donos de restaurantes dizem que os aumentos não foram abusivos. Comer no restaurante, aí estão embutidos quase 70% de custos que você não tem na sua residência. A nutricionista Tânia Rodrigues conhece bem a distorção dos preços nos restaurantes. Para preparar um filé com fritas, ela compra 200 gramas de carne por R$1,40. 300 gramas de batata custam 5 centavos e uma lata de óleo, 75 centavos. Um total de R$2,20. Somando a despesa com o preparo do alimento, o filé com fritas sai no máximo por R$3. Num restaurante de classe média, ela pede o mesmo prato. Na hora da conta, paga pelo bife o equivalente a 1,5 kg de filé. E pela porção, o mesmo que 13 quilos de batata. A despesa sai 4 vezes maior do que a refeição feita em casa. Para os economistas, o aumento nos cardápios é exagerado. Isso ocorre por causa da mentalidade de reajustar preços da mesma forma quando a inflação era muito alta. E você não acaba com isso da noite para o dia.
400 mil toneladas de alimentos que estavam apodrecendo nos depósitos do governo começam a ser distribuídas para comunidades pobres. Cerca de 850 mil famílias vão receber os alimentos através do programa Comunidade Solidária. Os alimentos saíram de silos como este, onde o governo deixava até apodrecer há 4 anos toneladas de grãos do estoque regulador. A quantidade era tão grande que consumia milhões de reais em armazenagem e impedia que a nova safra fosse guardada. As 100 mil toneladas de arroz do programa Comunidade Solidária saem do Rio Grande do Sul. Boa parte da cooperativa de Alegrete, onde o Jornal Nacional mostrou silos abarrotados desde 1991. Em todo o país, o estoque de arroz, milho e trigo foi trocado em moinhos por produtos beneficiados, que podem ser consumidos imediatamente. No município gaúcho de Fontoura Xavier, a 200 quilômetros de Porto Alegre, a distribuição aconteceu num dia de muito frio e neblina. 1.267 famílias com renda de até um salário mínimo receberam as senhas que garantiam a entrega dos alimentos. Nas sacolas distribuídas pelo programa Comunidade Solidária, há 3 tipos de alimentos. São 10 quilos de arroz, 5 de macarrão e 15 de farinha de milho. Cada família cadastrada no Brasil neste programa vai receber a mesma quantidade de alimentos mais 2 vezes, daqui a 30 e 60 dias. Dona Terezinha Rodrigues chegou cedo e carregou os fardos sozinha, porque o marido procurava emprego. Ela caminhou 3 quilômetros até chegar ao barraco de chão batido. Na pequena casa, sem janelas, água encanada e energia elétrica, ela preparou arroz e massa para a família. Dona Terezinha está mais tranquila. Segundo ela, agora o marido pode procurar emprego com calma, porque os 4 filhos do casal têm comida garantida para os próximos 3 meses. Esse bloco mostrou nas reportagens algumas contradições da agricultura brasileira. E o protesto motorizado dos agricultores em Brasília tem o mérito de despertar o governo e também a opinião pública para os defeitos e as distorções da economia rural no país. A crise não é só de juros, de preços, de câmbio, de impostos, é também do mau funcionamento do mercado, muito atravessado, da má conservação do solo, do baixo investimento em pesquisa, da falta de transporte adequado, da péssima conservação dos estoques e do desperdício de 30% ou mais entre o que se planta e o que não se colhe. Então o negócio é convocar todo mundo para modelar e praticar uma política agrícola que o país nunca teve. Com a natureza que Deus lhe deu, o Brasil não tem o direito de perder dinheiro no campo e muito menos de passar fome na cidade. Afinal, até quando neste esplêndido berço o gigante vai continuar eternamente deitado? A inflação sobe em São Paulo, pressionada pelo aumento de aluguéis e tarifas públicas. Segundo a FIPE, a alta foi de 3,79% entre os dias 16 de junho e 15 de julho. A seguir, o drama dos pais que querem a morte do filho. A Marinha revela como... Então, durante essa semana, sábado e domingo está aberto até às 6. Até às 6, no sábado e domingo, das 10 às 18. A Rua Coelho, Lisboa, 393, no Tatuapé, pertinho da Praça de Romero. O nosso telefone é 217-9374. Só 370. Vem, você vai gostar. Olha, 2 coisas que eu fiz, né? E tem cada produto, olha, numa super linha, classe A, que você vai gostar. Tudo facilitado em 2 vezes, né? Correto. Aberto, inclusive, aos domingos. Quer ver? Vamos mostrar aqui, olha. Aqui o que é? Esse tecido é uma saia de crepe japonês. Crepe japonês, olha. Você tem uma saia como essa, crepe japonês forrada. Quanto você faz, Carlos? R$29, gente. Detalhe da blusa em veludo alemão, tá? Também R$29. R$29 também? R$29. Tá? Então, olha, só produtos de qualidade. Aqui você tem um tailleur, tá? Ó. Também faz um super preço. Quer ver só aqui, ó? Só tem grife, tá? Por exemplo, um colete como esse aqui, ó, veludo alemão, quanto que você faz? R$35. R$35? R$35 facilita em 2 vezes, tá? Que mais que eu tenho aqui, ó? Camisetas, ó. Todas essas camisetas... Quanto que você faz? R$17. R$17 facilita em 2 vezes. Gente, muito legal, né? Quer ver? O que mais aqui, olha? Eu sei que você, agora que você der uma olhada nessa calça, você vai reconhecer, tá? Você que gosta de grife aqui, ó. O detalhe, o elástico é italiano, tá bom? Quanto você faz a calça? Vou fazer as duas R$25. Cada uma R$25. Cada uma R$25. E vai por aí afora, viu, gente? Ó, tem aqui, ó, costume com preço super bom. O costume inteiro,
Então vamos fazer esse blazer, R$64. O restante eu dou o preço aqui. R$64 o blazer, tá ok? Então venha, tudo em 2 vezes, ninguém é perfeito, mas o produto é e o preço é muito bom, tá? Endereço, fala pra mim. Rua Arminda, 110. 110. A Rua Arminda, você vem pela Santo Amaro, sentido Santo Amaro, chegou na altura do número 1000, nome da... Entra na Santa Justina, primeira direita. É uma rosinha em L, não perca. Um capitão revela como começou o incêndio que destruiu o centro de munição naval no Rio. A Marinha autorizou o acesso à Ilha do Boqueirão, onde os 3 paióis foram devastados pelas explosões. Ilha do Boqueirão, 360 mil metros quadrados de área, Mata Atlântica e uma quantidade de explosivos que a Marinha não divulga. Do barco se vê paióis, pontos de observação e até o dedo de Deus. Mas não se tem a dimensão do que voou pelos ares no domingo. Em terra firme, a imagem da ilha é ainda mais arrasadora. Aquele ali é um dos paióis cujas paredes ficaram. E um foi completamente destruído. Pelo chão, granadas, projéteis. E ainda é muito perigoso, do lado de lá, hoje é um campo minado. Não são granadas como as de mão, as granadas do exército. São granadas de canhão. Aqui tem uma, ali tem outra. Elas estão assim, menos de 1 metro de distância umas das outras. Mais de 90 construções ou foram para o chão ou ficaram no esqueleto. 2/3 da ilha, buracos, crateras, balas de canhão que ficaram semi-enterradas. O capitão de mar e guerra que nos recebeu viu a guerra. Era um Vietnã, disse ele. O capitão Leonardo Moura da Costa chegou ali quando explodiam 3 dos muitos paióis comandados por ele. Os fuzileiros viram fumaça no telhado, revelou o capitão. Já havia fogo dentro do paiol. Alguém tocou o alarme. 15 minutos depois, a primeira explosão. Tiveram tempo para fugir. Quando um paiol incendeia, a ordem é correr. Não existe sistema de combate. Na semana passada, 2 navios contra-torpedeiros desembarcaram aqui munição antiga de canhão. A carga foi para o paiol de trânsito, onde o fogo começou. Quando uma nova carga chega, é examinada, mas a amostra dessa pólvora ainda está em laboratório. Negligência, munição estragada, sabotagem, tudo é possível. Um ato de sabotagem, as causas são as mais diversas possíveis. Podia ser uma vingança, né? Vingança? De dentro da Marinha mesmo, de alguém de dentro da Marinha. Não sei. Os depósitos de munição que explodiram eram antigos. Os mais modernos, como este, que a Marinha chama de subterrâneos, têm cobertura de pedra e areia. Durante a semana, 500 pessoas trabalham na ilha. Se o acidente tivesse ocorrido num dia de semana? Não ocorreria. Não ocorreria porque os paióis, durante a semana, estão sempre com o pessoal dentro trabalhando. Então faltou gente no plantão? De jeito nenhum. Porque durante o final de semana, os paióis ficam fechados e lacrados. Todo esse lixo perigoso vai ser jogado em alto mar depois da perícia. Estas são imagens feitas pela Marinha no dia seguinte da explosão. Vão ser anexadas ao inquérito que apura as causas do acidente. Há 9 meses no comando do centro de munição, o capitão se emociona. A única coisa que eu penso agora é reconstruir o meu centro. Depois disso, se eu tiver tempo, eu vou chorar. Agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Quinta-feira com chuva em boa parte do centro-sul. A grande massa de ar seco perdeu força e a frente fria avança devagar. Já está em São Paulo e amanhã deve chegar ao Rio de Janeiro. Áreas de instabilidade estão sobre parte do norte. A previsão é de tempo chuvoso nas faixas escuras. Nesta área listrada, sol de manhã, mas à tarde pode chover. No extremo sul, sol com muita nebulosidade. E na grande região clara, um dia ensolarado. A temperatura cai um pouco no sul e no sudeste. A máxima chega a 18 graus em Curitiba, 21 em São Paulo, 25 em Belo Horizonte, 26 em Brasília e 30 graus no Rio de Janeiro. A doença incurável de um menino inglês leva os pais a um gesto extremo. Eles querem o direito de tirar a vida do filho. O atual drama de consciência dos ingleses chama-se Ian. Tem 2 anos de idade, aparência de menino sadio e uma doença incurável. Ian nasceu apenas com uma artéria no coração.
Aos 4 meses, foi submetido a uma operação para implante de uma artéria artificial, mas o resultado foi um desastre. Ele sofreu seríssimos danos no cérebro, ficou praticamente cego e surdo e não deve passar dos 5 anos de idade. A previsão dos médicos é de que ele sofra engasgos cada vez mais intensos e que chore de dor até a exaustão. O drama de Ian chegou à imprensa quando a mãe Browning e o pai Jim Stewart iniciaram uma campanha para conseguir na justiça o direito de eles próprios aplicarem uma injeção letal no menino quando o sofrimento aumentar. Queremos a permissão da lei para aplicar nele uma injeção letal, diz a mãe de Ian. Amamos demais o nosso filho. Matá-lo nessas circunstâncias seria um gesto de amor para livrá-lo de um sofrimento horrível. A eutanásia é proibida na Inglaterra, embora em alguns casos envolvendo adultos tenha sido consentida. Os médicos dizem que o menino não suportaria uma nova operação. O governo inglês reconhece que não tem estrutura para garantir um tratamento eficaz ou pelo menos amenizar o sofrimento dele. Mesmo os ativistas que defendem a eutanásia não querem assumir a luta dos pais porque o filho não é adulto. O mais grave no caso de Ian é que, com apenas 2 anos de idade, ele não pode decidir se quer ou não morrer de dor. Em instantes, São Paulo cria uma delegacia especial para combater a droga da morte. O Brasil tenta recuperar nos Estados Unidos milhões de dólares roubados da Previdência. O calor matou 370 pessoas. A temperatura, que chegou a 46 graus, começa a baixar, mas a prefeitura continua encontrando corpos das vítimas do calor. O ônibus espacial Discovery foi atingido hoje por um meteorito. Sorte que ele era do tamanho de um grão de areia e não conseguiu atravessar a janela da nave com suas 3 camadas de proteção. Uma americana tem filhos gêmeos no intervalo de 2 meses e 5 dias. Kyle nasceu prematuro com 5 meses. O segundo parto foi retardado ao máximo e Kendall nasceu esta semana com 7 meses. Os médicos dizem que os 2 bebês passam bem e que o parto duplo, sem problemas, foi quase um milagre. Boa noite. Boa noite. Sábado e domingos até às 14 horas, nós temos manobristas de segurança, nós estamos implantando o serviço de cartão de crédito, mas nós aceitamos cheque predatado. Para a data do seu cartão, tá daqui a uma loja está inaugurando essa semana, inaugurou né? quarta-feira, é isso aí. Quarta, tá? Então preste bastante atenção, vou falar os 3 endereços, olha. No Brás, endereço? Rua Mendes Caldeira, 136, telefone 228-8599. No Itaim, na João Cachoeira. Número 112, telefone 853-8672. E a nova loja que eu quero que você venha conhecer, porque é muito bonita mesmo, tá? Que fica na Rua João Lourenço, 318, na Vila Nova Conceição, telefone 822-9436. Pertinho da República do Líbano. É isso aí. Shop Tour é uma opção do porteiro eletrônico com imagem e som. É muito prático. Esta peça daqui vai na parte externa da casa. Tem uma microcâmera e microfone embutido. Toma chuva, toma sol e não tem problema. Essa peça vai na parte de dentro da casa. Você atende a ligação. Tocou aqui. Deixa eu passar para o lado de lá. Aqui, deixa eu passar para esse lado. Pois bem, tá aqui a pessoa, chamou, você atende do lado de lá. E abre o portão se quer ou não. É muito mais segurança. Agora, se você quiser somente saber o que acontece na parte externa da sua casa, você também tem o monitor. Essas 2 peças, interligadas somente por um par de fios e ligada à corrente elétrica, essas 2 peças garantem a segurança na sua casa. Você que deixa sua mãe em casa, filhos ou somente a empregada, é muito mais segurança. Você pode pagar em 2 vezes ou então com seu cartão de crédito. Somente R$ 560. Isso, só R$ 560 pela sua segurança, pela segurança da sua família na sua casa. Agora, se você quer aumentar a produtividade da sua empresa, quer ter segurança ou então vigiar o quarto do neném, tem essa opção. É uma microcâmera com microfone embutido. Essa microcâmera, mais um cabo de 10 metros e a
o monitor de 5 polegadas. Esse monitor em preto e branco, 5 polegadas, feito especialmente para esse conjunto, R$ 510. Isso mesmo, só R$ 510 e você consegue aumentar a produtividade da sua empresa. Colocando esse sistema instalado na sua empresa, você sabe quando seu funcionário trabalha ou não. R$ 510 em 2 vezes ou então cartão de crédito. E os ventiladores? O calor já está 5 pás e 4 lâmpadas. Sai R$ 90 somente e você pode pagar em até 3 vezes. Até 3 vezes. Bueno 582 em Campos Elíseos com estacionamento. Telefone 871-2096. Segurança, produtividade, Movitec.